Boa tarde, ouvintes da Rádio Magia. Acompanhe aqui as notícias. Uma carroça de mantimentos capotou na entrada da cidade. Tudo aconteceu porque os animais se assustaram com a aproximação de um automóvel em alta velocidade. O dono do veículo desculpou-se e prometeu sanar o prejuízo causado. O menino usa bota, ele usa porque ele quer. O menino da minha rua usa bota, pula, pula e não anda a pé. Daqui a pouco, mais um capítulo da nossa novela. Quais serão as novidades de hoje? Agora, as dicas de saúde. O perfume Zarte Silva é muito bom, 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 é o melhor. No Brasil, você acha, compre sim, você vai ficar feliz. Zarte Silva! Evite frituras, prefira os alimentos assados. Cozinhe bem as carnes para evitar contaminações. Eu não vou te levantar, cai, 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 quem mandou escorregar? Muita gente cai à toa, outros caem com razão. A saudade é uma garoa, caindo no coração. Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Oi, cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Acabamos de ouvir o sucesso Cai Cai, na interpretação de Joel e Gaúcho. A previsão é de mais um dia de sol no Rio Grande do Sul. Finalmente, as vítimas da enchente poderão terminar de arrumar as suas coisas e reerguer as suas casas. Agora, fiquem com o último capítulo de O Adversário Secreto. A cidade ficou pra trás, o fim das vozes do meu rádio. Oh, oh. São 4 rodas da melhor qualidade, eu sei. Meu carro salter, eu serei feliz. Irei ao pôr do sol a 80 por hora no meu carro. Salter, eu serei feliz. Motor elétrico, recarga a cada 30 dias. Recarga a cada 30 dias. Obrigada por sintonizarem nossa rádio. Até a próxima! O ministro estava intrigado, pois não sabia onde estava o envelope. E Mr. Carter disse-lhe que estava em segurança no banco. O ministro queria abrir a carta, mas depois decidiu deixá-la no cofre por medo de estar sendo vigiado por espiões. Os 2 homens se levantaram para cumprimentar o recém-chegado. Um pensamento extravagante passou como um raio pela mente do premier. Meu sucessor, talvez. Recebemos uma carta do jovem Tommy. O senhor o viu, suponho. O senhor supõe errado. Recebi um telefonema dele. Ele agradeceu-me por uma certa carta que eu lhe enviara, na qual, bem na verdade, ofereci um emprego. Então ele lembrou de algo que eu tinha dito em Manchester, a respeito daquele telegrama falso que serviu-lhe de isca no rapto de Miss Calloway. Perguntei-lhe se havia acontecido alguma coisa desagradável. Ele respondeu que sim, que numa gaveta do quarto de Julius ele encontrara uma fotografia. Perguntei se na fotografia havia o nome e o endereço de um fotógrafo na Califórnia. Ele respondeu: acertou na mosca, senhor. Depois ele me disse algo de que eu não sabia. Quem aparece na fotografia é a jovem francesa, Annette, que salvou a vida dele. Aconselhei-o a pedir ao senhor uma cópia do telegrama original. Ocorreu-me que era provável que, depois de Miss Calloway jogou o telegrama no chão, certas palavras, talvez, pudessem ter sido apagadas e alteradas com intervenção expressa de colocar numa pista falsa que quem eventualmente investigasse o paradeiro da jovem. Mr. Carter concordou com o meneio de cabeça. Os outros 2 homens não fizeram perguntas. Instintivamente, julgaram que seria pura perda de tempo. Mas o que eu não compreendo é como essa fotografia foi parar na gaveta de Julius. Talvez ela nunca tenha saído de lá. Mas e o falso inspetor, o inspetor Brown? 2 dias depois, Julius retornou de Manchester. Sobre a mesa de seu quarto havia um bilhete de Tommy. Depois de telefonar a Sir James, o passo seguinte de Tommy foi fazer uma visita a South Adley Mansions.
Quando chegou, viu Albert, e logo se apresentou como amigo de Tuppence. Imediatamente, Albert ficou à vontade e disse: Espero que ela esteja bem. Na verdade, não. Ela desapareceu. Não me diga que ela caiu nas garras dos bandidos. Sim. Os dois se hospedaram em um hotel em Gatehouse. Albert foi encarregado de coletar informações. O jovem procurou por Tuppence. No entanto, ninguém sabia se ela havia passado por lá. Tommy e Albert foram à encova do jardim da Astley Priors. Quando Tommy viu a silhueta na janela, reconheceu rapidamente Tuppence. Logo em seguida, ele começou a cantar a música preferida de Tuppence, pois sabia que ela a reconheceria. Eles voltaram ao hotel, e quando chegaram, Albert disse a Tommy: Escrevi um bilhete num pedaço de papel e joguei pela janela. Nele estava escrito que estamos na hospedaria e que se ela conseguisse fugir era para vir até aqui. No dia seguinte, Tommy recebeu uma carta de Tuppence, entregue por um desconhecido. Nela estava escrito: Querido Tommy, eu soube que era você ontem. Não venha esta noite. Estão nos levando embora daqui agora de manhã. Ouvi algo sobre País de Gales, Holyhead, acho. Vou jogar este bilhete na estrada, se tiver chance. A Annette me contou sobre como você escapou. Ânimo, sua Tuppence. Na suíte do Claridge, Kremlin, junto de seu secretário, conversavam em russo, quando o telefone tocou. Julius mudou totalmente seu comportamento e apresentou o pequeno Willie ao velho, pedindo que o levasse até Jane Finn. Inicialmente, ele negou, porém aceitou depois das ameaças de Júlio. Ele levou o russo para um passeio até Gatehouse. Desceram as escadas, passaram pelo saguão e quando chegaram ao carro, o rico suspirou aliviado. No momento em que chegaram ao destino, o motorista estacionou seguindo as ordens de Julius. O mordomo abriu a porta e o russo se apresentou. Sou eu, Kremlin. Tragam-me Jane e aquela tolinha também. Whittington desceu as escadas e espantou-se ao ver o homem ali. Ficou perplexo quando o russo disse, a partir daquele momento, que era cada um por si. Minutos depois, duas mulheres chegaram e no mesmo instante foram para o carro. A luz havia mostrado a cara de Julius e em seguida saíram e dispararam. Na adrenalina do momento, Tuppence havia perguntado onde estava Tommy e ouvira que havia desistido de tudo e ido para a Argentina. Estavam conversando no momento em que perceberam que estavam sendo seguidos. O carro parou em uma encruzilhada e Tommy apareceu surpreendentemente. Mandou as meninas saírem do automóvel para que caminhassem até a estação mais próxima. Elas obedeceram. Ele apontou a arma para Julius e enquanto as duas saíram do carro, o jovem dissera: Preciso ter uma conversinha com você. Com o braço grudado ao de Jane, arrastando-a pelo caminho, chegaram à estação. Seus ouvidos atentos perceberam o som do trem que se aproximava. Depressa, ou vamos perder o trem. Chegaram a uma plataforma no exato momento em que o trem parava. Tuppence abriu a porta de um compartimento vazio de primeira classe e as duas desabaram sem fôlego, sobre os bancos acolchoados. Um homem espiou o compartimento, depois seguiu em frente para o vagão seguinte. Jane ficou nervosa, seus olhos dilataram de terror. Fitou Tuppence com uma expressão interrogativa. Acha que é um deles? Não. Está tudo bem. Tommy não teria nos mandado fazer isso a menos que tivesse certeza de que não correríamos perigo. Mas ele não os conhece como eu conheço. Você não pode entender. 5 anos. 5 longos anos. Às vezes eu achava que ia enlouquecer. Elas seguiram viagem, conversando e discutindo assuntos, quando, por fim, o trem começou a parar em Charing Cross. Jane se arrumou no banco, sobressaltada. Chegamos? Nunca achei que conseguiríamos. Já eu achei que chegaríamos sãs e salvas a Londres, sem problemas. Se é que vai haver alguma diversão, vai começar agora. Depressa, desça. Vamos pegar um táxi. Passaram pela catraca, pegaram as passagens e entraram em um táxi. Tuppence disse o destino desejado, King Cross, mas começou a pensar em uma estratégia para fugir de qualquer pessoa que estivesse a seguindo. Elas acharam melhor trocar de carro e encontraram um outro táxi. Quando chegaram à porta de Sir James, as duas estavam ofegantes, cansadas. Tuppence agarrou a campainha. Aos tropeços, entraram na casa de Sir James, que saiu da biblioteca se perguntando o que estava acontecendo. Levaram Jane a um sofá para que ela pudesse descansar. A americana começou a narrar a sua história em voz baixa. Ela havia embarcado no Lusitânia para assumir um emprego em Paris. Ela fazia aulas de francês, e seu professor disse que estavam precisando de auxiliares em um hospital em Paris.
Então, ofereceu-lhe os serviços e foi aceita. Quando Lusitânia foi torpedeado, um homem foi falar com ela. Ele a pediu que tomasse conta de uns documentos muito importantes, já que ela teria mais chances de sair de lá viva. Ela deveria ficar atenta com o anúncio no The Times. Caso ele não fosse postado, ela deveria levar os documentos ao embaixador dos Estados Unidos. Ela deveria ficar alerta, pois o homem suspeitava de ter sido seguido desde Nova York. Uma tal de Mr. Vandermeer sempre a seguia, e era bem bondosa no começo. No entanto, ela começou a perceber que Mr. Vandermeer era meio suspeita. Por isso, decidiu parar em Holyhead e não viajar para Londres no mesmo dia. Ela se preveniu caso alguém tentasse roubá-la. Jane pegou os 2 documentos verdadeiros e colocou em páginas de uma revista que levava. Em Holyhead, ela tentou pegar um trem para Londres, mas não teve sorte, pois Mr. Vandermeer estava no mesmo vagão. Ela conseguiu disfarçar até os arredores de Londres. Quando chegaram, Mr. Vandermeer e seus capangas raptaram-na. Ela acordou depois de bastante tempo em um quarto imundo e escuro. Ao lado do quarto havia pessoas conversando, entre elas Mr. Vandermeer. Ela tentou escutar sobre o que falavam, mas não conseguia saber muito. Sabia que falavam sobre não terem achado os documentos. Não sabiam se Jane havia trocado os papéis ou Mr. Danvers. Ficaram loucos, queriam torturá-la para ganhar as respostas. De repente, ela pensou em dizer que havia perdido sua memória, o que ela utilizaria para tentar escapar. Quando Mr. Vandermeer apareceu, ela ficou assustada, mas manteve o foco e, em francês, perguntou onde ela estava. Mr. Vandermeer ficou espantado. Ela estava muito querida com ela. Começou a falar em francês com a jovem, dizendo que estava muito doente, mas em breve ficaria melhor. Jane tentou enganar Mr. Vandermeer, perguntando sobre algo que o médico havia torcido seu pulso, o que a deixou aliviada. Assim que ela saiu, a jovem se pôs de pé para examinar o local. O quarto não tinha janelas, tinha alguns quadros antigos, era isolada do mundo. Ela ainda estava desconfiada de que estava sendo observada. Para averiguar, soluçou: Mon Dieu, e acabou ouvindo um vestido roçando. Foi o suficiente para saber que tinha alguém por perto. Mr. Vandermeer continuava doce, estava tentando ganhar a confiança da americana. Ela explicou a Jane que ela era sua sobrinha mais nova e Mr. Vandermeer era a tia Rita. À noite, Jane bolou um plano para esconder de novo os documentos. Então, às 2 da manhã, ela se levantou e, sem fazer ruído, pegou um quadro. Ela escondeu os documentos dentro do quadro. Tinha a esperança que achassem que Mr. Danvers estava carregando documentos falsos desde o começo. Certa noite, a mandaram ir para a casa de Soho, onde estava antes, pois Jane teria de servir a Tommy. No primeiro momento, ela desconfiou, achando ser uma armadilha. Porém, ele parecia ser um homem honesto. Um dia, uma mensagem chegou à casa de Soho. Eles iriam matar Tommy. Bom, o que aconteceu depois já foi explicado. Assim que Sir James soube onde os documentos estavam, quis ir no mesmo momento. Mas Tuppence discordou, pois Jane precisava descansar. Logo depois, Jane perguntou ao Sir James quem era Mr. Brown. Ele disse que tratava de Julius, provando isso às garotas com sua teoria de que Julius não era Julius, e sim um criminoso. As 2 moças ficaram perplexas com as palavras de Sir James, que tiveram o efeito de uma bomba. O advogado voltou à sua escrivaninha com um recorte de jornal, antes entregue a Jane. Tuppence leu de cima do ombro da moça. O Mr. Carter teria reconhecido o recorte, que estava relacionado ao homem estranho visto em Nova York.